Estamos ao vivo? Bota Tipo um em cara de silêncio. tonto aqui, tá escrito ao vivo, bem grande. Bom, estamos aqui para mais uma live hoje. Nossa aula live, ou nosso curso de arquétipos com Léo Tondato. Hoje nós vamos falar do orixá Ori. Quem é, quem foi, como funciona. E a Olá. nossa sócia... Ai, meu Deus do céu! Eu ia falar Tô que a caindo. Júlia tá caindo. Tá caindo, Léo. Eu ia falar que a nossa sócia já tá por aqui. Nossa sócia entrou. Olá, Ju. Quanto tempo? Nós acabamos de ter uma aula com o Léo sobre arquétipos africanos, sobre o sagrado feminino. Inclusive, vamos montar um grupo de estudos e o Léo vai dar, é claro, vai nos guiar por essa jornada. Enfim, quem tiver interesse, Imagina. mais informações em breve. Sim. Carol, boa tarde. Boa Ei, gente, tarde, boa pessoal. tarde. Coisa boa. Boa tarde, tia Marisa. Coisa boa, gente. Vamos lá. Venha, Ju, fique à vontade. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vera. Boa tarde, tia Cecília. Boa tarde, todo mundo. Peraí, que agora eu preciso de. Ai, meu Deus, tá caindo. André, arruma. A gente tá derrubando o Léo todo. Não, pô, olha, amanhã eu tenho terapia, hein? Amanhã eu tenho minha sessão pessoal. Tô brincando. Pronto. Agora foi. Quero saber de horário. Ai, Justo, é ótimo. Vamos passar. Boa tarde, Fabi. Beleza. Quanta gente. Coisa boa. Vamos lá? Bora! Hoje a gente vai falar sobre Ori. 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 Vamos falar sobre Ori. Eu tava pensando, o que eu vou falar sobre Ori, né? Sempre quando a gente vai começar com a live, uma semana antes, né, eu vou verificar sempre qual que é da semana posterior e durante a semana eu fico fazendo anotações no meu bloco de notas, né? E fico aí colocando coisas, né? E de Ori é engraçado, eu peguei uma referência só para Ori, que ao mesmo tempo é gigantesca, né? Porque eu acho interessante nós mesclarmos aspectos que não são tão conhecidos aí, nossos aqui no Brasil, né? E é interessante, Uh, porque Ori, todo mundo fala, você tem que cuidar do seu Ori. Quais orixás compõem seu Ori? Até eu queria te perguntar isso, é a mesma coisa? O não, conceito não é a mesma coisa? Então, você pode também aproveitar e explicar isso pra gente? eu vou explicar direitinho daí por que é Ori, o que o pessoal fala de Ori, para onde que vai Ori, quem é Ori. Ori, o que ele faz? O O que ele que é Ori? come? O que ele come? Assista hoje no Globo Repórter. Boa tarde, dona Penha. Vamos lá. Então, Ori, primeiro, quando você fala, né, Rê, mas qual orixá que compõe o seu Ori? Como é que é essa questão de Ori? É importante nós primeiro falar uma coisa. Ori é um orixá, tá? Ele é cultuado como tal, é cultuado como um orixá, né? É, existe uma série, né, de fotografias com modelos reais chamado The Rising of the Orishas, que vai falar, que vai trazer aí modelos retratados como orixás, né? E Ori está no meio deles. É muito bonitinho, né? É, enfim. Então ele é um orixá que ele vai corresponder ao eu individual do homem, tá? É ele quem vai identificar cada um na sua existência, ou seja, cada um da sua maneira singular, na sua expressão, na sua forma de ser, né? Ori é quem vai também escolher o destino de cada ser humano,
Tá? Quando nós somos moldados, aí, de acordo com a mitologia africana, existe um processo. E cada orixá cuida de uma partezinha. Então, por exemplo, quem vai moldar a cabeça é a Jabô, né? A Jabô? Agora, nossa, eu não lembro se eu confundi. Mas ele que vai moldar as cabeças. Cada cabeça, dentro da cabeça, é colocado um ori. A Nanã cede o barro para que se crie o homem, enfim. Cada um tem um desígnio diferente e um papel diferente dentro da criação, né? Então, quando a gente fala de destino, nessa questão aí de Uri, ele vai falar da questão dos problemas que vai enfrentar, cada um as conquistas, o caminho a percorrer. Então, existe bom Ori e existe mau Ori. Começa daí, né? Então, na África, ele é cultuado como um orixá, um dos mais importantes, porque ele representa aí o que está, vamos colocar, a centelha divina, ou seja, a parte divina aí de cada ser humano, né? Ele fica localizado na cabeça. Então, por isso, muitas vezes, o pessoal fala, mas e o seu Ori? Né? O Ori, enfim. Então, por isso, muitas vezes nós ouvimos falar de Ori dessa maneira, né? Dessa forma, quando nós realizamos o ato de bater cabeça, né, é o nosso Ori que está cumprimentando ali o nosso orixá, tá? Nosso orixá conhece o nosso Ori antes do nosso nascimento, né? E essa questão das formas de ser, enfim, uma interpretação é que nós possuímos oris diferentes, então nós possuímos formas de ser diferentes, tá? Ele vai definir a questão da personalidade, as nossas ações, as nossas escolhas, né? Embora, uma coisa que é importante frisar aqui, o livre-arbítrio, ele é presente dentro da tradição iorubá, né? Então, o que acontece? Quando eu desrespeito um ser humano, eu estou desrespeitando Ori. Porque eu estou desrespeitando ali uma pessoa na sua singularidade também, dentro dessa concepção, uma pessoa dentro do Ori dela, né? Para o africano, cada um é uma divindade individual, tá? Que habita um corpo, onde, além do corpo, né, além da divindade de Ori, existe um orixá. Então, a gente pode falar aí, entre aspas, que todos nós somos filhos de Ori, né? Porque existe um Ori que habita dentro de todos nós. Entendeu? Além do nosso orixá. Né? Isso faz com que sejamos também sagrados, por sermos a morada de Ori. Ori é a representação também do nosso orixá aqui no Aie, aqui na Terra. Entende? Ele é uma divindade principal. Ele não é considerado superior, assim, superior aos outros orixás, não. Né? Ele é uma divindade, vai ter um papel principal. Não e está, claro, abaixo de Olodumaré, que seria o criador, né? Então, até a nível agora ritualístico, não se pode pensar em fazer uma obrigação, fazer alguma coisa, sem que Ori esteja de acordo. Por isso que as pessoas fazem o Bori primeiro. Você alimenta o Ori. Né? Sem essa permissão aí de Ori, as coisas não podem ocorrer. Né? Então vamos lá. Vamos então desmistificando o Ori no episódio de hoje.
O Gabi tá perguntando, seria o eu em essência além da carne? É um eu em essência além da carne que está habitando a carne. Eu acho que eu diria isso. Ó, a frase de hoje. É um eu em essência além da carne que habita a carne. Né? Eu quero ver como é que vão estar as anotações do André hoje, hein? Ele já botou um monte. Já tem uma página. Já tenho. Ah, começou. Já batemos na marca de uma página. Então, o que a gente não pode confundir? Ori é uma divindade, certo? Né? Mas ele é o que ele é. Ele não é um ser humano. Né? Por quê? Se a gente entrar nessa concepção, então Ori é um ser humano, não sei o quê, a gente pode entrar aí num perigo que se chama inflação de ego. Da pessoa inflar e sentir-se, eu sou uma divindade, eu sou isso, eu sou superior a outra pessoa, ou superior a um orixá, não. Acho que eu conheço uma pessoa ou outra que tem um caso desse, assim. É. Você conhece uma, eu conheço muitas, viu, André? Né? E aí, o que acontece? Ninguém é melhor por ser de um orixá ou por ser de outro. Ninguém é superior por ter um ori melhor ao do outro. Ori também vai falar a respeito das nossas escolhas e da responsabilidade que existe nas nossas escolhas. Nossas escolhas, por mais que possam ser inconscientes, são intencionais. Porque o inconsciente possui uma intencionalidade também. Né? Só um minutinho. Su, que saudades de você. E, enfim, o que acontece? Vai falar dessa questão da intencionalidade e da responsabilidade. Porque muitas vezes, mas ninguém nunca viu isso, tá, gente? Isso acontece no reino de Passárgada, não acontece aqui. Eu sou infeliz por culpa sua. Você é infeliz porque você também quer ser infeliz. É difícil admitir, né? Entendeu? A gente prefere Ou então, se e muitas vezes a gente projeta, sabe, Rê? Não, é porque é o outro, porque já dizia Sartre, o inferno somos os outros. Então muitas vezes eu falo, nossa, aquela pessoa, não sei o que, é fofoqueira. Será que eu também não sou? O ato de falar que alguém é fofoqueiro é uma fofoca. Entendeu? Será que eu também não tenho uma parte minha fofoqueira? Ou então, isso eu percebo muito com extrovertidos e introvertidos. O introvertido vira pro extrovertido, né? Ou fala assim, não aguento, como ele tá sempre lá, não sei o quê, tudo é festa, blá blá blá. Será que aquela pessoa ali que tá lá falando, que é introvertida, ela não precisa entrar em contato no seu processo pessoal com os aspectos do extrovertido para um melhor desenvolvimento pessoal? Tá bom, ô Léo? Oi! Tô achando que você tem câmera escondida aqui em casa. Ontem a gente tava conversando sobre isso. Sério? Sobre isso. É a sincronicidade, os inconscientes se comunicam. Como eu tava incomodada, eu passei ser boa parte dos dias um tanto irritada, porque ele e minha mãe não param de falar. E eu, gente, como que vocês ficam falando? Ficam falando o tempo todo. Por favor. Então, vamos fazer o sentido inverso. O extrovertido era para o introvertido. Nossa, gente, ele não aproveita a vida, né? Fica aí quieto à toa, não fala nada, né? Fica aí nessa panela de pressão implodindo. Eu não, já chego, já falo, já saio quebrando tudo, não sei o quê. Então, será que também não tem uma parte disso que você tem que recolher para você e olhar? Porque tá projetado no mundo. E no mundo é o mundo. Entendeu? Ótimo comentário da Cláudia.
Slept. Então, Tá. eu acho que isso que acontece, né? E como eu falei, o que Ori não aprova não pode ser dado a ninguém. Nós só temos única e exclusivamente o que é nosso. Sempre quando chega alguém pra mim, pra eu atender, eu sempre falo, que bom, eu tô merecendo essa pessoa, porque cada um tem o paciente que merece. Toma essa, Rubem. Depois dessa. Então o que acontece? Outra coisa clássica também, essa eu ouço muito. Eu não vou pra frente na vida, não sei o que, nananã. Você chegou a olhar, por exemplo, quem estão sendo as suas companhias? Me diga, né? Quem tu andas, eu direi quem és. Se você tá com pessoas ali que tá sempre... entendeu? Procure coisas aí pra você se cercar de coisas boas ou positivas, né? A Ju já anotei várias frases pra hoje. Fazer um Entendeu? mural só de frase do Léo. Porque o que acontece? Nós tendemos, né, a projetar para o outro. Já dizia o Jung, tudo aquilo que não olhas em sua personalidade, fatalmente chamarás de destino. Total. Entendeu? Tô Então, degustando vinho. Tô degustando vinho. Não sei por que tá. tem um amigo invejoso. Não sei por que sempre acontece isso, né? Por que será que sempre acontece? O professor Karnal fala que tem um problema matemático aí, que todo mundo é invejado, mas ninguém é invejoso. A conta não fecha. Não, gente, e quando você está no seu processo pessoal, por exemplo, e se descobre manipulador? Eu sou manipulador. Aí vem o que... Ai, gente, tem um povo que fala umas coisas que eu acho muito bárbaro. É culpa da mãe. É culpa do quê? Não, você isso. Nós somos, olá, Regis, nós somos uma mistura disso tudo, uma grande amálgama, somos caleidoscópicos, né? Então, Ori é considerado um intermediário entre cada pessoa. Tá? É a mais importante dentre os Yorubás, divindades. Eu tô olhando pra lá, gente, que hoje minha colinha tá pra lá, mas eu consegui arrumar tudo aqui o esquema bonitinho. Divindades aí que pode ser iniciada, né? Se Ori, como eu falei, se Ori não permitir, nada ocorre, né? É Ori que vai determinar o que a gente faz no Aie. Ele vai determinar, mas ele não vai mandar. Porque daí todo mundo sai da live do Léo de Ori. Bebi pra caramba. Foi meu Ori que tava escrito. Meu Ori mandou beber pra caramba. A culpa é dele. Não, você bebeu pra caramba porque você queria encher os canecos, rapaz. Ori vai falar sobre assumir a sua responsabilidade sobre seus atos, como eu já falei, né? E olha só que engraçada essa concepção que os Yorubás têm, meu povo. Quando a gente vai se distanciando do que Ori escolheu para fazermos, porque não é esse determinismo de que, então eu tô bebendo porque Ori mandou. Não. Tá bebendo porque você é boca de litro, rapaz. O que acontece? Eu não sei, gente, ultimamente nas lives eu tô me sentindo tipo a própria Dercy, só que sem o palavrão. Desculachando, sabe? Não é que são coisas que a gente... Oi, Paula. Que são coisas que a gente faz e que a gente não percebe os mecanismos que estão aí por trás, não é? E que a gente repete, reproduz e tá tudo bem. Não. Ori vai ajudar a sermos mais inteiros de nós mesmos. Olá, Érica. Então, o que acontece?
Quanto mais a gente se afasta de Ori, maior são as nossas dificuldades da nossa vida. Por quê? Quanto mais afastamos-nos de nós mesmos, mais iremos adoecer por perdermos-nos de nós. Entenderam? Nossos problemas, nossas necessidades de mudanças podem ser interpretadas aí na mitologia africana para os Yorubás como o indivíduo afastado do seu próprio Ori. Olá, Dirce. Então, e olha só, quantas vezes, em quantas situações nós nos afastamos de nosso próprio Ori. Quando não sabemos o nosso vocátil, a nossa vocação, e escolhemos qualquer coisa. Escolher qualquer coisa é ter qualquer coisa. Quando não nos valorizamos, quando não nos olhamos. E outra coisa, Ori não quer dizer para uma pessoa ser egocentrista, mas sim para ela tomar consciência de si. Com as suas debilidades e com as suas potências, né? Porque todo mundo gosta de falar, eu gosto das potências em mim e tal. Uhum, mas eu também sou impotente. Também tem um lado em meu que é falho. E esse lado falho me deixa uma ferida. Essa ferida, a gente tem medo de expor a nossa ferida. Porque a ferida mais secreta que nós temos na vida, meus amores, é o medo. Nossa, esse silêncio passou um anjo agora. O André comprou carne de anjo hoje. Bife ancho. Ó. Tá, isso daqui é ritualístico. Tá? Então, o que acontece? O rito de Bori é para o próprio Ori, para preparar as coisas que vão acontecer a partir daí. Né? Caramba, é muito doido, né, Léo? Como essa não veio para o Brasil esse entendimento, né? Porque Sim. eu sou nova nesse mundo, eu sou um bandista. Eu também. Tá? E assim, mesmo que seja um conceito, não sei se mais no candomblé, o conceito que a gente tem de Ori é muito restrito à sua coroa, sabe? E olha como é mais amplo, né? É muito importante ter esse conhecimento que você está falando, porque ele está presente em todos, independente, né, do orixá que rege. Exato, exatamente. E na África existe assentamento de Ori. Ori é assentar, Ori, né, orixá? Ori é assentado. Ori é assentado junto com o orixá da pessoa, inclusive, na África. Tá? E olha que coisa linda, gente, que poema. É uma frase do Abimbola, pesquisador de Afro. O Yorubá acredita que a personalidade humana tem dois elementos principais, físico e espiritual. É lindo, né? A concepção aí, então, de Ori, né, a concepção Yorubá, afirma que a maioria das pessoas escolheram um mau destino no Orum, né? Então ele vai falar que poucas pessoas escolheram um bom Ori, né? A questão é que a gente sempre pode tentar fazer com que tenhamos uma vida melhor, corrigindo as nossas falhas e as nossas imperfeições. Então o Ori vai falar ao mesmo tempo num aspecto que se assemelha, não é, ao humano de Ori, porque ele vai dar possibilidades e multiplicidades de caminhos. Né? Então, Ori vai falar de um destino pré-determinado, mas não imutável. Entendeu? E o que eu vou trazer da nossa viagem hoje? Hoje eu não vou pela mitologia, hoje eu não vou... Quer dizer, já estamos na mitologia, né? Mas eu não vou pelos contos de fada, eu vou pela própria psicologia analítica. Nós podemos, então, pegar o Ori como uma parte do self, do ego. Muitas vezes eu ouço algumas coisas do tipo... Inclusive,
né, com novas filosofias, enfim, não é aqui o lugar de discuti-las, mas muitas vezes você tem que suprimir seu ego. Não é comum ouvirmos isso? Você tem que, sei lá, quase Sim. matar o ego, não? Como se fosse uma coisa ruim. Exato. O ego é o centro da consciência, meus amores. Como vai existir uma pessoa sem ego? O ego também não tem uma parte de estruturar o indivíduo. O problema é quando esse ego se acha do tamanho gigantesco. Eu conheço gente que é só it. Eu conheço... Boa. Eu conheço gente que é só super ego, mas aí... Não. Aí ele tá dentro da concepção psicanalítica. Tem gente que é só princípio de prazer. Né? E o que acontece? Eu achei que ele ia falar idiota, entendeu? Não, pior que eu nem pensei, gente. Tem gente que é... Tem gente que é idiota. Em Yiddish tem uma palavra pra isso. Deixa o Léo falar. Não, mas em Yiddish tem uma palavra pra isso. Se chama schmock. Né? Então, se você quer ser chique, fala schmock. Que a pessoa ainda acha que você tá sendo fino. Entendeu? Depois de Freud, a gente não fala dorme, a gente fala schlafen. Até porque já até aprendeu. Exato. Então, o que acontece? O nosso ego é uma parte constitutiva nossa. A questão não é suprimir o ego, mas é ver que ele tem uma importância enquanto centro da consciência também. Né? E o que acontece? O ego, a gente acha que ele é grandão. Imagina, eu estou falando com vocês no meu quarto hoje, né? É onde eu faço as lives. Então imagina o ego como o tamanho do meu quarto. Imagina o inconsciente como o tamanho do universo. Entendeu? O inconsciente é muito maior do que o ego. Eis a questão. Mas o ego possui uma questão importante na vida. Sujeitinho, Joãozinho. Joãozinho nasceu, Joãozinho está se desenvolvendo. Joãozinho vai precisar dessa boniteza chamada ego. Né? Ele vai precisar disso, ele vai precisar ter um ego. E enquanto desenvolvimento, existem algumas questões. Por exemplo, nós temos a primeira metade da vida. Né? Rê, André, nós estamos na primeira metade da vida, até porque eu estou fazendo 13 anos semana que vem. Então, né? Então o que acontece? Aniversário do Léo semana que vem. Segunda-feira que vem, 13 aninhos de idade. Dia Mundial do Rock. Exato. Então o que acontece? Na primeira metade da vida, é muito importante o ego, gente. Por quê? Você vai fazer as coisas, você vai criar o seu império, você vai casar, você vai fazer as suas conquistas. Não é importante também nós termos conquistas na vida? E a questão espiritual, que eu falei, espiritual, física, da concepção dos africanos do Jori, vai falar sobre uma questão importantíssima. O nosso ego também é corporal. O ego reside no corpo. Para isso que existe a psicossomática. Vai ter, olha, a Ju é típica Xangô, né? Vai ter bolo. Vai ter comida. Eu já falei que o dia. Eu já falei semana passada que a Ju e eu moram no mesmo bairro. Daqui uns dias eu vou ver o Oxê voando e ela aqui embaixo na portaria, assim, cadê você? Com o rolo de macarrão na mão. Não, depois fala que é perseguição nossa. Entendeu? Então, o que acontece, gente? Então, como eu estava falando, na primeira metade da vida, a gente quer fazer coisas, a gente quer criar coisas, enfim. Nós estamos aí nessa questão de fazer. Né? Fazer, a grande tarefa da primeira metade da vida.
É importante também o indivíduo fazer, o indivíduo ir para fora. O Jung vai falar sobre a metáfora da vida como a questão do sol. Ele nasce ali, ele está a pino ao meio-dia. E depois ele começa a se pôr. Só que existe uma questão importantíssima quando o sol se põe. Porque ele ilumina a si mesmo. Que bonito. Né? Entendeu? E o que acontece? Muitas pessoas... Não, claro que isso não acontece aqui, só no reino de Passárgada. Alguém já viu, por exemplo, um quarentão, um cinquentão trocar uma de 40 por 2 de 20? Né? Ou então aquele cara que quando entra na crise da meia-idade vira o tio da Suquita? É. Isso é uma resistência ao outro chamado, porque existe um outro lado, existe a terceira margem do rio. O que acontece? Então tô lá, fiz minhas coisas, construí meu império, na primeira metade da vida o foco é na personalidade consciente, nos desígnios aí do ego, né? Então olha a importância também que ele tem. Uhum. E aí ocorre a crise da meia-idade. Metanoia, termo do grego que fala sobre transformar-se, transformar a própria personalidade. Olá, Luiz. O que acontece? Tá a vida bonitinha. De repente, então imagina uma mesa de jantar, aquelas mesas assim, vitorianas, maravilhosas, montadas, e de repente alguém puxa a toalha e tudo quebra. É isso que acontece nessa crise da meia-idade. Tudo cai por terra. Por quê? Existe uma reorientação de foco do ego para o self, para o arquétipo do si mesmo. Então, Ori também possui uma qualidade de self, de si mesmo. Porque ele é divino. E aí começam a mudar as coisas. Por exemplo, se o cara lá, quarentão, cinquentão, resiste ao desejo de virar o tiozão da Suquita e cantar as menininhas, como eu sou bonzão, e resiste a isso, ele vai descobrir outras maravilhas edênicas. Não projetado no outro, porque quando ele olha para as mulheres de 20, ele está olhando de uma juventude que já foi. Mas sim, ele começa a descobrir a visão edênica dentro dele. Então, se na primeira metade da vida o foco é fazer, na segunda metade da vida o foco é ser. Se existe uma questão da personalidade consciente na primeira metade da vida, existe uma questão da personalidade inconsciente na segunda metade da vida. Se na primeira metade da vida o eixo é o ego, na segunda metade da vida o eixo é o self. Existe um mergulho dentro de si. E Ori vai falar de uma das premissas vitais da psicologia analítica, do processo de individuação. Que a gente já falou aqui antes. É uma tendência instintiva, teleológica do ser humano, né? Através de processos aí de autorregulação. Nossa, me empolguei tanto que até minha caneta caiu. Eu também me Desenvolve... puta grito aqui. Não! Você tá em casa, ó, pega a sua carequinha e vamos embora. Literalmente em casa, né? Pois é. Domingo, eu tiro sempre uma carta, eu faço alguma jogada pra ver a vibe da semana. E essa semana saiu justamente sobre paz interior, ou seja, sobre se olhar mais, valorizar as suas qualidades, se ver e tal. Tem tudo a ver com a live de hoje. A gente tá sempre sincronicamente aí conectados. E é minha carta do mês. É sua carta do mês também? Você vai falar... Não, agora você vai falar assim, André. Qual é a sua carta do mês? Ori. É. Entendeu? Tudo macureiro aqui. É lírio. Então. O que acontece?
o ser humano ele vai para se desenvolver em direção à totalidade psíquica, autodesenvolvimento, autorrealização, autoconhecimento, né? Eu vi que a Claudinha comentou aqui, deixa eu ver. Chupa essa manga da metanoia, minha gente. Sim. Por quê? Aí todo mundo fala, processo, é tão bonito, né? Processo de individuação, Oxe, todo mundo aí. O que aconteceu? Pois é. Sei lá. Não sei o que aconteceu com vocês aí. Então o que acontece? Todo mundo fala dessa questão da individuação, que coisa mais linda, né? Parece que te vai atingir o Nirvana e de lá não vamos sair. Tá bom. Só que não, meus caros. Não é assim. Não é fácil. Existem algumas partes do processo que eu estou procurando aqui na minha cola, mas é porque eu não lembro agora delas assim tão didaticamente. Enfim. Mas existem algumas etapas aí do processo de individuação. Né? E o que são essas etapas? Primeiro que é processo de individuação e não de individualismo. Eu sempre falo isso. Né? Tá? Então, primeiro, a criatura tem que estar aí aberta aos convites, aos desígnios do inconsciente. Ela tem que estar aberta às coisas que o inconsciente vai falar, vai trazer, através dos sonhos, por exemplo. Né? A gente tem vias rédeas para o inconsciente. Entendeu? Então, e o inconsciente nos faz convites. Ou então, ele faz muitas coisas. Por exemplo, daí a pessoa vira... quando ela está vivenciando a crise da meia-idade, é muito comum a pessoa ter uma reorientação de foco. Da vida virada, a 360 mesmo. Tem pessoas, às vezes, que mudam de país, mudam a profissão. Enfim, isso é muito comum. Porque isso é forte, isso é intenso, gente. É um desígnio aí do inconsciente. Então, o Ori vai falar, juntamente com o Okô, quem não assistiu, assista, vai fazer tarefa de casa, sobre a natureza de ser si mesmo. Todos nós somos natureza, só não sabemos qual ela é. Então, ela vai falar sobre a questão de explorar a natureza de si mesmo e de poder realizar-se da melhor maneira possível enquanto indivíduo. Entendeu? Então tem primeiro a questão da persona, que são as máscaras que nós usamos, né? Aí o Jung estava falando, né? E aí depois a gente tem uma parte do processo de individuação, eu tenho falado muito de individuação aqui, né? Que é o encontro com a sombra, o tão doloroso encontro com a sombra. Exato, é a metanoia, gente, é essa questão aí de vivenciar essa crise, suportar. Eu deixo como sugestão de bibliografias de hoje Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios, A Passagem do Meio, do Hollis, e, é claro, meus caros, as obras completas de Carl Gustav Jung. Que ele vai falar sobre isso durante a obra completa dele inteira. Tá? E aí tem o encontro com a sombra, que é dificílimo quando você olha para as coisas que não são legais em você, mas que a sombra também fala de potencialidades que você ainda não teve contato. Não é só um arcabouço de coisas ruins. Até porque quando se abre na mitologia grega a caixa de Pandora, eu não vou mais usar minha colinha hoje não. Agora já me inspirei. Não, me inspirei. Baixou o Jung aqui. E o que acontece? O que eu tava falando? Baixou o Jung aqui. Ai, gente, é isso. Encontrar com a sombra, que é
que é difícil. Ainda não foram... Uhum. Peguei. Então, indo de mitologia grega, gente, quando Pandora abre a caixa dela e saem todos os pecados do mundo, o que fica lá? Tem uma coisa que fica na caixa de Pandora. A esperança. Perfeito, André. A esperança. Aí... Porque imagina como seria se a esperança tivesse voado junto com os pecados. É o último que morre. Entendeu? Né? Aí todo mundo faz aquela palavrinha, né? Que sua sogra não se chama esperança. Enfim. Mas a esperança é a última que morre. Então, o que acontece, gente? Esse encontro com a sombra é olhar para uma faceta que a gente não gosta, que a gente tende a negar e tende a colocar embaixo do tapete. Mas também é uma parte sua. Então, esse encontro com a sombra, integrar aspectos sombrios, é de suma importância. Quando eu olho para mim e falo, eu sou controlador, eu sou manipulador, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso também, como você pode usar isso às vezes de uma maneira positiva? Existe uma parte da terapia que o Jung fala sobre a psicoeducação. O que você aprendeu com isso? Ai, Você... meu Deus. O que foi? Nada, né? Então, olha só quanta coisa profunda que Uri vai nos falar. Aí, assim, outra parte do processo de individuação é justamente encontro com ânimos, ou com a ânima, aí, dependendo se for homem, se for mulher, né? Que também é integrar aí as partes, né? E aí depois você tem um encontro com o arquétipo da alteridade. Entendeu? Mas, o que acontece? Ori, ele fala... você quer ver vou dar um outro exemplo, Ori. Conheci alguém e me apaixonei. Ela me completa. Oi? É Kuma? Tá bom. A paixão, quando nós somos flechados por Eros, tudo é maravilhoso. É um mar sem fim de sentimento que achamos que vamos nos afogar. Mas você nasceu capenga? O outro me transborda. Porque completo eu sou de mim. Então, Ori vai falar sobre a concepção, por exemplo, do encontro amoroso, que é diferente de um relacionamento amoroso. Vai falar sobre o encontro de duas individualidades e que escolhem, por livre-arbítrio e por responsabilidade, estarem juntas. Estar com alguém é uma escolha. Tal qual é uma escolha, estar sozinho. Qualquer um dos dois lados implica em abdicar uma coisa. Se eu estou solteiro, eu abdico de estar com alguém. Se eu estou com alguém, teoricamente eu abdico de estar pegando todo mundo. Né? Ju, você é meu exemplo. Já falei, Ju, você é minha heroína. Entendeu? Ju é a sócia. Não, eu sou fã da Ju, gente. Sou fãzaço dela. E o que acontece? Eu vou falar de uma outra coisa que às vezes é mais pesada. Muitas vezes é mais pesada. É uma vivência... Claudinha, foge, amor romântico. Não, eu acho que é importante o amor romântico. É gostoso a gente estar também imbuído desse sentimento. Mas a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com o que o olho da carência nos faz. O que o olho... Com qual lupa que a gente está olhando as coisas, não é? Qual é a ótica? Até porque relacionamentos, existem duas posições que trocam, a do envolvente e a do envolvido. Né? Voltando. Ori, olha uma coisa aí que Ori está presente. Quando eu falei lá em Ogum, na segunda live,
terceira, na verdade, contando com a do Covid. É... Quando... É o orixá novo? Hã? É o orixá novo? Contando com o Covid. Aí ia fazer uma brincadeirinha, mas nem vou fazer, viu? E o que acontece? Quando eu falei da live de Ogum, eu não falei da questão do herói. Eu não falei da questão do ato heróico. Não disse os processos da jornada heróica. Uhum. Quando nós estamos para realizar... Gente, eu vou até abrir a janela, tá dando calor. É a segunda vez que dá calorão hoje. É o calor de vocês, Olha meu lá, povo. caldeirão fervendo, a Dirce falou. Exatamente. Então o que acontece, gente? Quando nós vamos realizar ato heróico, a gente imagina ato heróico como algo gigantesco. Não, gente, somos nós. Gente, não é a jornada heróica matar um leão por dia com a nossa vida? Nós não usamos essa expressão? Enfim. Muitas vezes, a gente tem que realizar um sacrifício, às vezes, de algumas questões. E, ao mesmo tempo, aquilo que me dói é aquilo que eu não quero de jeito nenhum largar. Porque também aquela dor faz com que eu me reconheça quanto indivíduo. Né? Mas isso a gente vai ver com melhor na live de Obaluaê. Entendeu? Então eu vou entrar dentro desse aspecto. Vou mergulhar nisso. Então, o que acontece? Quando a gente tem que fazer uma escolha, porque a gente tudo se baseia muitas vezes em escolhas, a gente sempre sacrifica algo, não? E quando a gente vai sacrificar algo, primeiro que é terrível, ninguém quer sacrificar nada, ninguém quer deixar nada de mão, né? Largar de mão, sei lá eu. A gente quer abarcar tudo. E se a gente não sacrifica, nós tendemos a repetir a situação, fazendo uma espécie de trabalho de Sísifo. Não é Sísifo, enfim, é Sísifo. Alguns também fazem isso, mas enfim. Sísifo é uma figura da mitologia grega. Enganou Thanatos, a morte, e ele é obrigado a carregar no Hades, no mundo avernal, uma pedra para um monte. Quando ele chega no alto do monte, vem uma força gigantesca nessa pedra, e aí ele que empurra para baixo, então ele tem que repetir isso. Quantas vezes nós vivemos repetições? Meus amores, situações não resolvidas voltam. Pode não ser com o João, vai voltar com o Pedro. Uhum. E aí você vai falar, é meu karma, é meu não sei o quê, que terrível. Tá bom, pode ser seu karma, mas qual é a sua responsabilidade perante isso? Porque Ori não fala do livre-arbítrio também das escolhas. Então quando a gente faz, por exemplo, um movimento de sacrifício, existe uma... Depois a gente fala, eu fui obrigado a sacrificar. Você foi responsável pela sua escolha de sacrifício. Ori vai falar pra gente, vai dar um toquezinho básico. Vai falar pra você, rapá, seja mais inteiro de si. Seja mais apropriado. 8 minutos. Já? Gente! Eu tô empolgado aqui. Então, assim, seja mais apropriado das suas escolhas. Se aproprie-se de si mesmo. Busque conhecer-se e busque realizar-se enquanto ser humano, enquanto potencialidade. E realizar-se não é um mar de flores com rosas cheirosas. Realizar-se é lidar com as suas dificuldades, é lidar com os seus medos, mas dá um gostinho tão bom também quando a gente se sente mais apropriado de si. E outra coisa que eu vou falar nesse pequeno tempo. Nós não sabemos lidar com o sim das coisas. Como assim, Léo? Eu sei lidar com sim, eu não sei lidar com não. Uhum.
O não nós já temos nas situações. Quando, por exemplo, aquela coisa que você tanto quer, você consegue, você ganha. E agora o que eu faço? Você desconfia, né? A gente é muito desconfiado das coisas Não, boas que acontecem. cadê a pegadinha? Daqui a pouco o malandro vai aparecer. Daqui a pouco o irmão vai falar, glu glu! Enfim. Entendeu? Nós não sabemos lidar com o sim. Então é importante também e às vezes a gente pega as coisas positivas nossas e a gente não dá o devido valor para elas. Às vezes, é positivo, legal, tá bom. Deixa pra próxima coisa, isso aqui, porque aquilo já não deu certo. Às vezes a gente não sabe degustar o que é de positivo nosso. Às vezes a gente não sabe também se valorizar as coisas que nós fazemos, falar, poxa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, olhar a sua trajetória e falar, caramba, que legal! Eu consegui coisas, eu tenho isso. Tá difícil, tá? Claro, gente, claro que a gente vai ter inúmeras dificuldades. E que bom que nós temos, porque elas também nos fazem com que crescemos e que fiquemos mais inteiros. Olha só como é vasto o campo de atuação de Ori. Pensando enquanto figura arquetípica. Aí. Né? Então, Ori vai falar justamente... Olha, gente, eu vou fazer uma junção aqui. Será que Ori não é o regador de Okô? Para que quem não assistiu vai assistir a live de Okô também, vai estudar. E para que sejamos mais inteiros e possamos realizar uma agricultura de nós mesmos enquanto indivíduos. Porque você já colocou a agricultura como elemento da individuação na outra live. Exato. E aí, quando eu falei da natureza de nós mesmos, então, será que será que eu não preciso regar algumas sementes dentro de mim? O que eu preciso regar? E que árvore que está frutífera? O que está parecendo erva daninha dentro de mim? Porque a erva daninha é uma planta que quando ela nasce, nada ao redor. E o que a gente está regando também, né, Léo? A gente tem uma quantidade de água, isso eu aprendi com você, né? Para onde você está empregando sua energia? Onde você está quais plantas você está regando, né? Exatamente. A energia psíquica... Nossa, tô parecendo filho da Medusa agora. O que acontece? A nossa energia psíquica é expressivo para falar, não adianta. A nossa energia psíquica, meus amores, é una. Dependendo onde você gasta, ela volta ou ela não volta. E Ori vai falar também sobre onde eu tenho 4, é isso? Mais ou menos. Quando faltar 2, a gente avisa. Fechou. Fechou. E vai falar, onde você está investindo as suas energias? Porque daí vai falar, não, porque eu não vou pra... Vai lá para que eu falei pro começo da live. Eu não vou pra frente. Você está contribuindo pro seu próprio processo? Muitas vezes a gente pega a nossa libido e direciona para o mundo exterior, para não sei o quê, aí depois fala, eu tô exausto, eu tô não sei o quê, eu tô não sei o que lá. Você está direcionando também essa energia para você mesmo? Uhum. Não tem uma parte aí da energia psicológica que precisa vir para nós? E que é investir para nós mesmos. Às vezes tem pessoas que pegam o regador da vida e não regam com água, mas sim com cachaça. E quer que nasça uma macieira, sendo que a semente é um melão. Muitas vezes, eu vou falar aqui para vocês, muitas vezes, até como a imagem da bailarina, né? Muitas bailarinas, às vezes tem que... Sabe como é que é o pé da bailarina? Muitas vezes elas têm que mutilar o pé e tudo mais para poder entrar
uma forma de sapato. Então, Ori vai falar, vou pegar, já peguei mais um link. Ori vai falar justamente sobre não sermos formas no sapato, e sim sermos potencialidade e essência. Sermos quem realmente somos. Provar do néctar da autenticidade de si mesmo é poder beber das águas de si. Leonardo 2020. Entendeu? Eu falei, eu tô empolgado, gente, hoje. Né? Então, olha quanta coisa aí existe de tão profundo no simbolismo de Ori. É profundo, gente. Nossa, desde da primeira aula foi sem dúvida o mais complexo. Complexo não difícil de entender, mas de emaranhado. Assim. Eu acho que essa ia de Okô. Okô não. Okô. Não, Okô. Okô. Okô e essa... Fazer uma sequência, maratonar as duas e ficar umas 3 horas meditando sobre isso. Eu chego no fim da minha explanação. Mas há quanto tempo que a gente tem? Ainda não alertou os 2 minutos aqui, mas Alguns ainda tem uns 2, 3 minutos. Tá. Qual que é a próxima live, gente? Oxumaré! Oxumaré, que beleza! Que beleza, Oxumaré. Simbolismo maravilhoso. Gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. É um prazer estar com vocês toda quarta. A gente pensar e trazer a relação da mitologia, né, da mitologia africana com a psicologia. Entendeu? Então eu acho que agora, como dizia o Hillman é um pós-junguiano. Vamos ficar com a imagem. Entendeu? É ficar com essa imagem aí que eu trouxe hoje, com a imagem de Ori, permitir que ela nos toque. Gratidão, Léo. Só gratidão. Muito obrigada por você se dispor a compartilhar com a gente tanto conhecimento de uma forma tão amorosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês por estarem aqui compartilhando com a gente também. Tem bastante gente aqui agradecendo. Thalita falou que chegou atrasada, mas fica salva a live. Então dá para assistir depois, quantas vezes quiser. Agora sim, 1 minuto. casadeautocuradores.com.br. Ouça-nos no podcast do Spotify. Acesse, procure no YouTube. Vai estudar, rapá. Muito obrigado. E novidades por aí para as mulheres em breves com Léo Tondato, hein? Fica a dica. Beijo, gente. Excelente semana. E sexta-feira a gente vai ter uma live muito legal com uma professora também lá da Unip, a Ivana. A gente vai falar sobre antroposofia, aquela... não sei se vocês já ouviram falar sobre os setênios. Então, qual que é a fase da criança até os 7 anos, até os 14 anos, enfim. Entender melhor sobre esse mundo. É muito legal, né? Muito interessante. Estou bem ansiosa. Oba! Eu vou entrar. Pode falar. Não, eu falei, vou entrar nessa live. Beijo, meus amores. Um beijo. Tchau. Tchau.